E aí, pessoal? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre O Homem dos Sonhos, ou Dream Scenario, filme estrelado pelo Nicolas Cage no papel principal, que foi selecionado para o Festival de Toronto de 2023, dirigido pelo norueguês Christopher Borgli e produzido pelo, agora controverso, Ari Aster, da A24. Mas antes, lembrando rapidinho que você tem que se inscrever no canal, clicar no like para me ajudar e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Já se inscreveu? Eu tenho um carinho enorme pelo Nicolas Cage, mas certamente isso não se dá pela regularidade na escolha dos papéis dele, porque, sinceramente, ele faz mais filmes ruins, medíocres, do que filmes bons. A cada 8 filmes irrelevantes que ele faz, no entanto, tem sempre um que vai ser muito bom, que vai chamar minha atenção tanto pela performance dele, quanto pela escolha ousada do projeto. Ele faz ali no começo dos anos 2000 o fabuloso Adaptação, com o roteiro do Charlie Kaufman, mas logo depois emenda com o Motoqueiro Fantasma, O Vidente. Mas aí depois ele vem com o fantástico Vício Inerente do Herzog, que tem momentos fabulosos dele de interpretação, e o filme também é muito bom. Nessa montanha-russa de qualidades e relevâncias, a gente tem também o recente Pig, A Vingança, que é um filme que eu sempre recomendo para todo mundo, porque tem uma atuação excelente do Nicolas Cage e é um filme excepcional, compensando cada jiu-jitsu ou presságio que ele tenha feito. Então, Nicolas Cage, não precisa mudar. Continue sempre com esse carisma, tendo a coragem de se envolver, de escolher projetos de diretores estreantes, porque a gente gosta de você desse jeitinho. E sim, O Homem dos Sonhos é mais um dos bons filmes, um dos bons projetos no qual o ator decide se envolver. Aqui ele vive Paul Matthews, um infeliz professor universitário e pai de família, que de uma hora para outra começa a aparecer nos sonhos de milhares de pessoas, inclusive de desconhecidos. Nos sonhos, as situações geralmente são situações de horror ou ocorrências meio esquisitas, mas nesses sonhos o Paul não faz nada, apenas observa a situação de terror ao redor daquelas pessoas sem se intrometer. Seria então uma espécie de versão onírica do efeito Mandela, que é a criação de uma mesma memória falsa em um grande número de pessoas sem muitas explicações lógicas. Como aqui no Brasil, muitas pessoas terem a certeza de que estavam assistindo a Dragon Ball Z quando o plantão da Rede Globo interrompeu para informar sobre o atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Quando a emissora já se pronunciou algumas vezes que não estava exibindo Dragon Ball Z, e sim outro programa diferente no momento da interrupção pelo plantão. Mas como é que tanta gente tinha tanta certeza que estava assistindo a Dragon Ball Z no momento do plantão da Rede Globo? Aí vai saber, né? Aqui em O Homem dos Sonhos tem uma determinada passagem na qual o Paul pergunta para a filha dele se ela lembra de uma situação na qual ele a salvou na piscina. A mãe se mete dizendo que ela tinha 4 anos, então não tinha como ela lembrar, e ela responde que de fato não lembra, mas que lembra, na verdade, do pai contando. E às vezes é isso que acontece mesmo. A gente não lembra do fato em si, mas lembra das pessoas nos contando algo, o que acaba por influenciar na criação de falsas memórias. A gente se embaralha, começa a pensar que de fato lembramos daquela situação, quando na verdade a gente só escutou alguém nos falar sobre aquilo. Aqui em O Homem dos Sonhos, essa extrapolação dos efeitos da memória falsa chega ao bizarro. Não de muitas pessoas terem a mesma memória falsa, mas de muitas pessoas sonharem com o mesmo cara. Mas o que é que explica essa quantidade de pessoas sonharem com a mesma pessoa? Aí é o charme do filme, não necessariamente requer explicações, apesar de o filme passear por conceitos básicos da psicologia junguiana, como a teoria do inconsciente coletivo, mas também da terapia cognitivo-comportamental, como a técnica da exposição gradual àquilo que dá medo ou fobia. Tudo isso não com o intuito de explicar, de dar alguma profundidade, mas para funcionar mais como pinceladas cômicas mesmo. No início, a fama parece ser boa para dar relevância a esse homem que tem uma visão tanto quanto negativa da vida pessoal e da carreira. Todos parecem olhar para ele com um sorriso de canto de boca, sendo simpáticos, contratos publicitários são oferecidos, ele dá entrevistas dizendo que talvez seja especial mesmo, até a relação com a esposa dá uma apimentada por conta dos ciúmes, no caso do encontro dele com a ex-namorada num café, e a própria família se beneficia dessa fama repentina, a esposa consegue entrar num projeto simplesmente por ser casada com esse homem dos sonhos. Falando da montagem, além dos flashes muito parecidos com aquilo que a gente normalmente costuma lembrar dos sonhos,
A montagem ela tem vários cortes não naturais, interrupções no meio de ações, como um corte brusco no início das palmas de uma apresentação teatral para transparecer o desconforto do personagem, ou então quando o Paul está em um bar e recebe investidas de uma garota bem mais jovem do que ele, ou quando ele está querendo ser desculpado por uma coisa que ele fez com a esposa, existem cortes não naturais, cortes bruscos no momento da ação para transparecer essa ansiedade, para transparecer esse nervosismo do personagem. O filme tem decisões estéticas competentes, como em determinado momento posicionar a luz de um abajur vinda de baixo para cima, que é o momento no qual a filha do Paul está contando para ele um pesadelo que teve com o pai. E essa decisão de colocar a luz vinda de baixo para cima faz do Paul uma figura ameaçadora, mas sem muitos exageros. Ou então outras decisões pouco convencionais, mas que acabam por contribuir na bizarrice das situações, como colocar o áudio de uma gravação do celular na cena de uma conversa no restaurante, por exemplo. A fama e a notoriedade normalmente elas vêm com consequências posteriores. Paul é um professor universitário inseguro, apagado, usa suéteres sem graça, calvo, mas que, como quase todo mundo, ele quer relevância. Ele fica bastante incomodado porque ele acha que uma colega roubou a ideia dele de uma pesquisa acadêmica, quando na verdade ele nem tinha escrito o livro que ele tanto queria sobre o assunto. Num café, quando outra pessoa comenta que está escrevendo artigos para determinada mídia, ele fica super incomodado, fica curioso para saber se aquela pessoa está escrevendo para uma revista científica de alguma relevância. Nesse mesmo encontro com essa colega, ex-namorada, ele deixa claro o desejo que ele tem de ser desejado, mas a mulher nem liga, apenas consegue ali o que ela quer e vai embora. Ele deixa evidente também em diversas situações que ele quer ser convidado para um encontro tradicional com algumas pessoas bem relacionadas no meio acadêmico, mas ele nunca é convidado, ele é desajeitado demais. Ele só é convidado quando ele começa a ter fama. Enfim, Paul não é um influencer famoso ou um astro, pelo contrário, ele é uma pessoa insegura, um professor universitário cujos alunos não se interessam ali pelas aulas e que ele fala de temas supostamente desinteressantes, inclusive na vida pessoal, em situações cotidianas, como a influência que a aparência das zebras tem na evolução desses animais. No entanto, há algo de curioso nesse discurso das zebras que representa um tema importante para o filme. Falando em termos de vida em comunidade, em determinadas situações a ocultação ou invisibilidade ela pode ser importante para a sobrevivência. Na natureza existem determinados pássaros que conseguem se camuflar com o tronco das árvores para evitar a presença de predadores. Mas as zebras, elas não conseguem essa camuflagem. Aliás, não há nada de preto e branco listrado na natureza, no habitat delas, para confundi-las com o ambiente. Então por que a evolução das zebras não deu errado até agora? Por quê? E essa é a resposta que ele dá em uma aula no filme. Os predadores normalmente precisam identificar a presa individualmente para focar nela. Mas as zebras elas nunca andam individualmente, elas sempre andam em grupo. E, andando em grupo, o preto e branco, o listrado, acaba por confundir o predador, que não consegue focar em uma única presa. Como os predadores não conseguem atacar um grupo inteiro, normalmente as zebras sobrevivem. Então, para as zebras, é mais fácil andar em grupo, andar em comunidade. Relacionando isso para o que acontece com o Paul Matthews aqui em O Homem dos Sonhos e para o que acontece com a nossa própria vida, se você se destacar perante os outros, você acaba por receber um foco que pode funcionar para o bem ou para o mal. Se você faz alguma coisa relevante, ok, você pode até receber alguns louros, mas também vira alvo. Se você não faz nada de relevante, é muito mais fácil você sobreviver porque você acaba passando desapercebido como um papel de parede, invisível, sem muito destaque, como as zebras em um bando. Com toda a relevância que ganha, o Paul ele vira alvo fácil nessa comédia absurdista que evolui para situações desconfortáveis até chegar em uma tragédia cortante. Um ótimo filme. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!